Capítulo 18. Sofia remexeu-se na cama a noite toda. Hélio não permitiu que ela adormecesse. Queria que ela estivesse bastante atordoada no dia seguinte, para colocar em prática seus planos. Assim que amanheceu, ela levantou-se, vestiu-se e desceu, dando de cara com Acabe. Não conseguiu dormir? Perguntou ele ao ver as olheiras da esposa. Não fechei os olhos. Também não. Acabe abraçou a esposa em busca de apoio, mas ela estava fria e distante. Nenhum gesto, nenhuma palavra de Acabe conseguia atingir o coração de Sofia. Envolvido em sentimentos pesados, em desejos inconfessáveis. Ela comeu rapidamente e disse para o marido: "Volto logo com notícias. Seria melhor eu ir com você e..." Mas ela o interrompeu quase com um grito. "Não, deixe que eu cuide disso. Eu falo com meu pai sozinha, é melhor. Você fica com as crianças para protegê-las, caso haja algum ato de violência." Tem razão, alguém precisa ficar aqui com elas. Algumas pessoas têm feito discursos incitando agressões aos reformistas. Eu sei disso. Fique com elas que volto o mais breve possível." Sofia saiu sozinha, sem o cocheiro, com a desculpa de que a casa precisava mais do que ela de proteção, e foi direto para a cidade, onde providenciou os recursos de que necessitava para levar a cabo seus propósitos. Eram quase 3 horas quando retornou, ocultando antes com habilidades e materiais em lugar seguro. Assim que a carroça apontou, Acabe correu à porta. E então? Nada. Infelizmente, meu pai não consegue impedir nada. Você tinha razão, teremos de partir. Temos 2 dias e mais nada. Então nos preparemos para a longa viagem. Enquanto preparavam a bagagem, as crianças perguntavam para onde viajariam. Sofia não respondia, agia de modo mecânico, como se não enxergasse a família. Acabe estava visivelmente preocupado com o estado da esposa e procurava poupá-la o máximo que podia. Encostado na escada, Hélio fumava um charuto e se gabava com os comparsas. "Estão vendo como se faz? E não é só com ela que vamos acabar. Durante essa viagem, muitos desses reformistas de uma figa vão se arrepender do dia em que nasceram, vão morrer de frio e de fome. Trataremos dos imprevistos para que isso aconteça, mas primeiro de tudo vou saborear a derrota dessa daqui." Emília olhava com um grupo de mais 4 espíritos. Buscavam diluir as energias densas que se haviam formado em torno de Sofia, mas elas se fortaleciam cada vez mais. O dedicado protetor não desistia, tentando sem cessar falar ao coração, à consciência de Sofia, tentando demovê-la de seus intentos. Naquela noite, quando todos se deitaram e a casa envolveu-se no absoluto silêncio, Sofia desceu com uma trouxa de roupas e escondeu-a no lugar onde estavam os apetrechos que pretendia utilizar para incendiar a própria casa. E assim ela o fez, certificando-se de que as portas e janelas estivessem bem trancadas, espalhou palha e material inflamável, como cordas e velas por todos os lados, principalmente velas. Então saiu, ignorando inclusive que os irmãos mais novos do marido, os gêmeos, tinham ido passar a noite com eles. Nada a detinha. Saiu e ateou fogo à casa, que aos poucos foi se incendiando. Do lado de fora, ela observava as chamas irem tomando conta de tudo. Os gritos começaram. Ela podia escutar a voz de Acabe gritando por socorro. Pego de surpresa, ele não conseguiu fazer nada. Tentou abrir as janelas, mas elas estavam estranhamente trancadas. Hélio postou-se ao lado de Sofia e gargalhava satisfeito, reforçando pensamentos de que agora ela estava livre para ser feliz. Ela observava ofegante o fogo devorar toda a casa que Acabe havia construído para eles. Não conseguia raciocinar nem sentir nada, completamente controlada por Hélio. Só conseguia pensar em Lorenzo. Em alta madrugada, quando teve a certeza de que não sobrara ninguém com vida,
Então pegou os pertences e a comida que havia separado e foi para a casa abandonada. Estirou-se na cama improvisada e, com os olhos estalados, não conseguia tirar da retina a imagem da casa em chamas e a voz da família gritando por socorro. Ajoelhado diante do corpo adormecido de Sofia, Emílio orava banhado em lágrimas, suplicando a Deus que tivesse misericórdia de sua protegida e que o ajudasse a suportar a dor de vê-la falir. Ele se sentia parcialmente responsável por ter sido incapaz de ajudá-la, mas 4 amigos espirituais estavam ali, em absoluto silêncio diante de tão dolorosa semeadura. Sabiam todos eles a dor, o sofrimento que aquelas atitudes atrairiam para a existência de Sofia. Sabiam que na contabilidade das leis divinas, conforme disse Jesus, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Um deles aproximou-se de Emílio e, tocando-lhe o ombro, aconselhou: Acalme-se, meu amigo, agora é o momento de você ser forte, provar sua confiança em Deus e sua paciência acima de tudo. Um dia nossa irmã estará pronta para recomeçar do ponto onde parou. Emílio ergueu os olhos vermelhos e comentou entristecido: É tanto tempo jogado fora. Se ela soubesse quanta dor acarretará sobre si mesma e quantas alegrias verdadeiras, quantas bênçãos colheria da resignação e da obediência, lamentará amargamente no futuro o desperdício dessa encarnação. E assim, não tem sido desde que Jesus esteve entre nós? Quanto sofrimento a humanidade cultiva pelas escolhas equivocadas, pela rebeldia, mas sabemos que a vitória do bem é certa. Ela pode tardar, mas haverá de chegar um dia em que todas as criaturas serão vitoriosas de si mesmas. Elas terão o controle sobre si, e neste dia começarão a subir os degraus da evolução de 4 em 4 degraus. Emílio deu um sorriso tímido e o outro insistiu: Enxugue as lágrimas, Emílio. É momento de nos recolhermos em oração na colônia, fortalecendo o nosso coração para a luta que prossegue. Emílio concordou e partiram. Antes que o sol nascesse, Sofia levantou-se e caminhou de volta à casa destruída. Espalhou cinzas em todo o corpo, queimou parte da roupa e o próprio braço ligeiramente. Depois aguardou na beira da entrada alguma movimentação. Quando ouviu que uma carruagem se aproximava, deitou-se no que restava dos degraus da entrada, sujou-se ainda mais de cinzas e simulou um desmaio. A charrete se aproximou. Era Daniel que chegava. Ao constatar o acontecido, ele desceu do veículo em completo desespero. Caminhou até onde estava Sofia e certificou-se de que ela ainda respirava. Então tomou-a nos braços e carregou-a até a charrete. Sofia, pode me ouvir? Ela começou a tossir sem parar, simulando uma intoxicação. O que aconteceu? Eu não sei. Acordei em meio às labaredas. Acabe trouxe-me para fora e voltou para buscar as crianças. Tossiu novamente sem parar. Não precisava continuar com a narrativa. Daniel entrou nos escombros na esperança de encontrar sobreviventes, mas não havia nada ali além de cinzas. O homem, já idoso, ajoelhou-se no chão em profunda agonia e chamou a Deus em voz alta, depois desmaiou. Foi socorrido pelo cocheiro que o acompanhava e levado às pressas de volta para casa. Acomodado na cama, estava ainda desacordado enquanto o cocheiro informava a Raquel o acontecido. O patriarca despertou agitado e falava sem parar. Foram eles, foram os católicos dessa cidade. Não se contentaram em nos expulsar, querem mesmo nos destruir. Precisamos partir antes que nos matem a todos. Raquel olhou para Sofia, que também estava sendo socorrida pelos familiares do marido, e depois olhou incrédula para o marido. Não conseguia respirar, sentindo o ar lhe faltar do peito, como se uma adaga das mais afiadas tivesse transpassado seu coração. As lágrimas desciam de seus olhos, que ela mantinha fixos no teto da casa, como a pedir forças ao Criador para suportar tamanha dor. Seu coração estava dilacerado, sua alma se rasgara pela perda dos filhos e dos netos. Ela queria gritar, blasfemar impropéritos contra Deus,
que permitira tamanha atrocidade contra os seus, mas não conseguia dizer nada. Sofia apenas balbuciavam. Sim, foram os católicos, foram eles. Sob os cuidados da mãe e das irmãs, Sofia se recuperava do aparente atentado. Sem provas ou sem ter a quem acusar diretamente, nada puderam fazer. Os judeus, os protestantes, quer luteranos ou calvinistas, tiveram de partir. A romaria foi longa e dolorosa para os que partiram e para muitos dos que ficaram, inconformados com aquela decisão que desagradava a muitos. No sábado pela manhã, Sofia tomou de jejum e, quase sem conseguir conter a ansiedade, comentou chorosa com a mãe: Vou caminhar um pouco, preciso espairecer. Vai ficar bem? Quer que alguém a acompanhe? Não acha melhor? Não precisa. Preciso caminhar um pouco, pensar, ficar sozinha. Está certo, mas não se afaste muito daqui. Quero ter certeza de que está bem. A mãe despendia atenção e carinho, preocupada com o estado emocional de Sofia, que estava visivelmente transtornada, alterada. A jovem caminhou devagar até afastar-se da mansão, depois foi até o lugar onde ficavam os cavalos. Preparou um deles e saiu direto para sua antiga propriedade, indo diretamente para a casa abandonada. Desmontou e seguiu rápido para dentro, aguardando o ansiado encontro com Lourenço. Andava de um lado para o outro aflita. De quando em quando colocava as mãos sobre o ventre, sentia enjoos e em seguida vomitava sem parar. O tempo foi passando e Sofia ia se desestabilizando mais e mais. Ao notá-la bastante descontrolada, Hélio começou a falar. Ele não vem, sua estúpida idiota, ele não virá. Ele a abandonou. Você matou toda a sua família por nada, por ninguém, por um homem que mentiu e enganou você. Ele gargalhava, com os outros auxiliares que o apoiavam. Sofia sentia fortes arrepios a percorrer-lhe o corpo. De olhos estalados, olhava para a porta ao menor vento, ao menor som extremo, na vívida esperança de que o amante entrasse por ela, mas nada. Assassina, você é uma vagabunda assassina, egoísta, mentirosa, adúltera e traidora. Você é um traste humano, um lixo de ser que não merece viver. A angústia e o desespero dominaram Sofia. Eram quase 4 horas da tarde quando ela finalmente se convenceu de que Lourenço não apareceria. Foi direto à mansão onde Lourenço estava hospedado com a tia, e lá uma empregada informou. O senhor Lourenço partiu há 4 dias, mudou-se com a tia. E para onde foi? Quando volta? Não sei para onde foi, só sei que não tem planos de retornar. A tia voltou a Madrid, mas o senhor Lorenzo não sei para onde foi. Sei apenas que se mudou. Desculpe-me, senhora Sofia. Quando a porta se fechou, Sofia olhava para o vazio e saiu caminhando pela rua como se nada enxergasse, andando a esmo, perdida. Havia sido enganada pelo desgraçado, usada por ele. De repente, toda a verdade surgiu nítida diante de Sofia, e a lembrança do que ela fizera por ele, para estar com ele, esmagava-a como se pesasse toneladas. A casa em chamas surgia mais nítida em sua retina, e as vozes gritando por socorro ecoavam em sua alma. As repetidas palavras de Hélio juntavam-se aos gritos da família. Assassina, vagabunda, traidora, louca, traidora, infiel, lixo humano. Sofia caminhou a esmo, sem direção, mas foi parar diante de uma casa destruída pelo fogo. Ao longe avistou o jardim delicadamente cuidado. Caminhou até ele. Estava ainda mais lindo. Ajoelhou-se com lágrimas de desespero e gritava, dando socos na própria cabeça. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Caminhou até a casa abandonada, tomou uma corda que havia sobrado das tochas que preparou para incendiar o próprio lar, amarrou-a em uma árvore próxima e, sem pensar, enforcou-se nela. Hélio, que havia estimulado e sentia-se satisfeito em destruir-lhe a encarnação, aguardava ansioso pela chegada de Sofia para escravizá-la. Entretanto, Sofia permaneceu por muitos anos presa ao corpo denso, acompanhando dolorosamente a sua decomposição, debatendo-se em
perturbação constante que a mantinha presa ao momento da morte, alternando-se com as lembranças dolorosas de sua casa em chamas, do rosto dos filhos e principalmente dos gestos de amor de Acabe. O obsessor, frustrado por não ter a possibilidade de apoderar-se de vez do objeto de seu ódio, passou a vigiar os despojos de Sofia, à espera do momento em que ela se desligasse em definitivo da matéria, para que ele pudesse controlá-la e levá-la como escrava para as regiões mais densas. Ele queria que ela sofresse eternamente por tê-lo um dia feito sofrer. Mas Sofia trazia em seu campo espiritual vibrações de gratidão de alguns por ter colaborado com Acabe em visitas aos necessitados. Aquelas emanações sutis e delicadas aos pensamentos dos que lhe eram gratos contribuíram para que ela se desprendesse de seus despojos em um momento de distração de Hélio, escapando-lhe as mãos. Ela foi atraída pela natureza de suas vibrações para uma região espiritual de profunda dor e sofrimento, uma região infernal em um abismo escuro e repleto de almas endividadas com as leis divinas, culpadas em remorso e revolta. Não era um purgatório, era o próprio inferno. Capítulo 19. Acabe e os 2 filhos mais novos foram imediatamente socorridos após serem desligados do corpo denso. Confuso e angustiado, o pai foi adormecido por ação magnética dos espíritos encarregados de proceder ao desligamento do veículo carnal, o verdadeiro avatar do espírito que se manifesta no plano material. Levado à colônia espiritual, de onde havia partido para a experiência terrena, recebeu socorro e tratamento que aos poucos o reequilibraram. Mas foi com muita dor e muito sofrimento que ele recebeu as informações dos acontecimentos que o arrancaram da encarnação. A verdade foi-lhe sendo revelada aos poucos, à medida que se fortalecia para poder recebê-la e lidar com ela de maneira útil. Sobretudo, o machucavam a ingratidão, a falta de reconhecimento de Sofia em relação à sua dedicação. O trabalho para apoiar os filhos também na colônia e principalmente o carinho daqueles que o receberam na esfera espiritual tornaram a recuperação de Acabe mais consistente e crescente. Ele aprendeu a desprender-se, livrar-se da mágoa, e quanto mais se livrava da raiva, da mágoa, mais foi capaz de compreender a situação de Sofia, seus conflitos e dificuldades, aceitando a realidade da condição daquele espírito em luta intensa pelo crescimento espiritual. Quase 40 anos se passaram, em que Acabe trabalhava em seu crescimento interior, dedicado a aproximar-se mais e mais da verdade, da realidade, sua e do universo, para alcançar o crescimento espiritual, a alegria e a paz que ele tanto almejava. Todo o amor, a dedicação que aprendera em seu trabalho na crosta e em seu relacionamento com Sofia e a família eram agora amplamente reconhecidos e recompensados. Sua vibração se transformara, principalmente em função do perdão concedido. Ao final de uma reunião de estudos que se realizara em grande auditório na colônia, Acabe avistou Emílio. Fazia tempo que não o via e caminhou na direção do amigo. Emílio, Acabe, como vai? Estou bem, muito bem. Os dois se olharam com um expressivo olhar. Emílio respeitava o processo de recuperação e desenvolvimento de Acabe, evitando falar de Sofia, pois compreendia que o assunto era muito delicado. Acabe tomou a iniciativa. Tem notícias dela? Nem bem ele terminou a frase, lágrimas brotaram em seus olhos. Emílio emocionou-se de imediato. Ele também amava Sofia e ainda sofria por não ter podido resgatá-la. Continuo visitando nossa irmã com frequência. E como ela está? Emílio olhou Acabe, hesitante sobre se devia ou não compartilhar com ele o que sabia, mas não foi preciso dizer nada. Tão logo a lembrança da situação de Sofia formou-se em sua mente. Acabe sentiu o peso das vibrações. Gostaria de ajudá-la, eu sei. Todos nós queremos ajudá-la, mas não depende de nós. Temos
intercedido por ela, temos orando junto dela, lutando para que em suas vibrações densas encontremos uma brecha, um lampejo de esperança, um vislumbre de luz, para podermos trabalhar nele e libertá-la do inferno em que ela se enclausurou. Gostaria de vê-la, de visitá-la. Sente-se realmente preparado? Eu mesmo ainda sinto emoções de reprovação em direção a ela e trabalho incessantemente para superar isso. Se a julgarmos e condenarmos, o que seria muito natural, não conseguiremos ajudá-la. Sofia já se julgou, e seu próprio julgamento é o mais duro e pesado de todos. Ela não consegue sequer ouvir a voz da própria consciência. Seu psiquismo a afasta da realidade, não permite que ela sinta qualquer tipo de compaixão por si mesma. Ela julga-se culpada e se condenou a viver no inferno para sempre. É uma condição espiritual muito dolorosa. Ela é de fato culpada. Destruir suas melhores opções de crescimento e progresso em uma encarnação que muito pouco lhe era cobrado. Ela tinha tão somente de aceitar o que a vida lhe trazia e aprender a lidar com tudo com amor. Emílio sorriu e tocou de leve o ombro do amigo. E não tem sido essa a luta de toda a humanidade? Alcançar o amor, aceitando quem somos, nossas limitações, nossas imperfeições, e ainda assim nos amando e acreditando em nosso progresso e no daqueles que nos cercam? Infelizmente, ainda não nos convencemos dessa verdade. Falamos em amor, as religiões falam em amor, mas de fato não acreditamos nele. Se assim fosse, se acreditássemos que ele é a maior força do universo, que ele é a natureza do próprio Deus, encontraríamos o caminho para deixar que ele nos guiasse. Mas ainda preferimos acreditar na ilusão de nossos desejos, nas crenças sobre nós e sobre o mundo, que cristalizaram e continuam a se cristalizar em nossas consciências. Acabe ouvia com atenção e, na pausa de Emílio, perguntou: e como vencer esse estado de coisas? A evolução e o progresso são inevitáveis. Os conhecimentos são derramados aos homens para que consigam, através da razão, compreender e crescer, enxergando a verdade. É um caminho longo, mas a vitória é certa. Acabe ficou pensativo, com o semblante entristecido. Vamos, anime-se e prepare-se. Acredito que você poderá ajudar Sofia, se realmente conseguir perdoá-la profundamente. Se for capaz disso, no momento oportuno, sei que poderá ajudá-la. Você está certo, assegurou Acabe mais animado. Vou me preparar para poder ajudá-la. Assim que você julgar que é o momento oportuno, gostaria muito de acompanhá-lo. Incapaz de elevar seus pensamentos, presa à culpa e enlouquecida, Sofia perambulava por regiões infelizes e tenebrosas, abordada diversas vezes por entidades diabólicas a serviço deliberado do mal, era por eles descartada. E essa aqui? Essa não nos servirá para nada. Está louca, não poderá ser útil. Essa vai apodrecer aqui neste inferno. Mais podre ainda? Não dá para chegar perto dela. Fede a carniça. Ela se matou. Observa as emanações mentais que ela projeta. Não consigo ver nada. Você é um estúpido idiota. Ainda não aprendeu? É um inútil. Vou pedir sua substituição. Não é nada melhor do que esses desgraçados, e apontou para a multidão de almas jogadas pelos cantos e rastejando como verdadeiros vermes. Por que rastejam? Vamos, esse aqui pode nos ser útil. Arrebanhando alguns e partiram. Alguns meses depois, Emílio bateu à porta da casa de Acabe, que o recebera animado. Teremos a oportunidade de descer às regiões mais densas. Um grupo de trabalhadores espirituais que trabalham com Maria no resgate de sofredores visitará a nossa colônia na próxima semana. Vamos interceder por Sofia e por alguns outros companheiros nossos que se encontram em regiões deploráveis do umbral. Eles conseguirão socorrer Sofia?
Eles têm vasta experiência nesse tipo de socorro. É uma grande oportunidade para ajudarmos a retirar nossa irmã de onde se encontra. Eu quero ir junto, Emílio. Sim, contaremos com sua ajuda também. Está preparado? Estou trabalhando nisso, espero estar. Já é bastante bom seu desejo sincero. Se tudo der certo, partiremos em 5 dias. Estarei esperando. Amanhecia quando o grupo partiu em direção às regiões abismais, liderados pelos amorosos e abnegados guerreiros espirituais que trabalhavam sob a liderança de Maria de Nazaré no socorro aos seres mais endividados e sofredores. Vários grupos de apoio seguiam, com o objetivo de resgatar companheiros queridos. Eles os acolheriam e transportariam para suas colônias e postos de recuperação no mundo espiritual. Adentraram regiões cada vez mais densas e sombrias, e cada parada alguém era resgatado. Crescia em Acabe a angústia, sentir com todo o seu ser a condição dolorosa daquelas almas era uma experiência difícil, realmente destinada àqueles que sabem amar. Chegara a vez do grupo de Emílio intervir. Atuaram no resgate de 3 irmãs. Acabe aproximou-se para oferecer ajuda, mas Emílio pediu: concentre-se em oração. A próxima será Sofia. O coração de Acabe batia descompassado. Tinha medo de que não conseguisse olhar para Sofia com a compaixão necessária. Aproximaram-se de um ser quase disforme, dementado, exalando odor fétido ao extremo de causar náuseas. Ao se aproximarem, Emílio apontou: é ela. Acabe apoiou-se em uma pedra para não desabar e foi tomado por um profundo sentimento de compaixão pela condição em que Sofia se encontrava. As lágrimas não pararam de descer por sua face. Como não ter misericórdia de um ser naquelas condições? O grupo de socorro aproximou-se e fizeram um círculo ao redor dela. Formou-se uma corrente de luz suave e delicada, e vibrações de amor eram derramadas sobre o corpo disforme como se fossem pétalas de rosas. Ao tocarem o corpo de Sofia, se desfaziam depressa, mas deixavam sobre ela um pouco daquelas energias. Em determinado momento, o grupo de Emílio foi requisitado e juntaram-se em vibrações. Emílio, dentro do circo, ajoelhou-se de um lado de Sofia, e Acabe ajoelhou-se do outro lado, e Emílio acariciou a cabeça de Sofia, dizendo: chega de sofrer, Sofia, viemos buscá-la. Ela ergueu os olhos opacos e sem brilho, claramente sem conseguir enxergá-los, mas com a ajuda dos socorristas mais experientes, Acabe tornou-se visível aos olhos de Sofia. Ela falava da casa em chamas, que os filhos estavam mortos, que ela matara Acabe. Falava sem parar que tinha tirado a própria vida. Então Acabe disse: estão todos bem, Sofia. Tudo isso foi somente um sonho ruim, um pesadelo que você sempre tem. Ela o olhou e o reconheceu. Acabe precisa acordar desse pesadelo. Está há dias delirando. Está doente, Sofia. Acordar? Pesadelo? O grupo ao redor vibrava intensamente. Acabe então recebeu das mãos dos socorristas 2 rosas idênticas àquelas que ele dava a Sofia todos os dias, e ele as ofereceu a ela. Trouxe suas flores, minha querida. A voz lhe saía embargada. Emílio o apoiava em oração e tocou-lhe suavemente quando sentiu que a emoção o dominava, e sussurrou: força, amigo, está indo muito bem. Acabe prosseguiu firme. Pegue as flores, querida. Completamente atordoada, Sofia sentiu pela primeira vez um lampejo de ternura, o mesmo que sentia todas as vezes em que Acabe lhe trazia as flores. E naquele momento, através daquela emoção mais elevada que brotou sutil na alma de Sofia, o grupo a envolveu em intensas vibrações de amor. Acabe a tomou com delicadeza nos braços e a colocou em uma maca com lençóis brancos e limpos. O pequeno grupo de Emílio se preparou para partir, enquanto os socorristas seguiam sua tarefa. Vamos levá-la para a colônia?
Ela não tem condições vibratórias para voltar à colônia ainda. Vamos levá-la a um posto de socorro, um hospital, para tratamento. E depois? Vamos ver como se dará a recuperação dela, Acabe. Emílio viu o amigo e, limpando as próprias lágrimas, comentou: Você foi corajoso, meu amigo. Acabe sorriu e ambos olharam para a maca, que agora transportava a preciosa recompensa daquela missão de socorro. Era o começo de uma nova oportunidade para Sofia.